Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia aqui no canal do Professor Luiz. Você vai entender o que a Bíblia diz. Nós terminamos os 39 livros do Antigo Testamento. Tem o último livro do Antigo Testamento na Bíblia, não está em ordem cronológica, como a gente já falou, o profeta Malaquias, né? E vamos começar o Novo Testamento, que começa com o Evangelho de Mateus. Mas é preciso, antes de tudo, situar o contexto histórico que vai acontecer, né? Entre os dias de Neemias e o nascimento de Jesus Cristo, chamado período intertestamentário, aí são decorridos 400 anos. E às vezes são chamados anos de silêncio, mas havia muita atividade, né? Teve o cativeiro, o fim do cativeiro babilônico, né? E aí a gente vai ver, eu vou falar um pouco dos principais períodos que aconteceram lá. A gente viu lá o período do domínio persa, de 450 a 330 a.C., né? Cerca de 200 anos após a época de Neemias, os persas dominaram Judá. Depois tivemos o período helenístico, de 330 a 166 a.C., né? Ali, nesse período ali, a gente viu ali o domínio de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, né? Em 334 a 323, né? Os exércitos persas concentrados na Macedônia foram derrotados por Alexandre, né? Depois nós tivemos também durante esse período aí o reinado dos Ptolomeus do Egito, tá? Tivemos ali também depois o período Asmoneu, de 166 a 63 a.C., né? Esse período da história, os judeus se submeteram a um jugo muito pesado, sofreram muito, tá? Porque os Ptolomeus tinham sido complacentes com ele, com os judeus, né? A gente tinha práticas religiosas, né? Mas depois no período Asmoneu, mais à frente, eles foram oprimidos, tá? Depois tivemos o período romano, 63 a.C. em diante, né? E é no período romano que vão acontecer as perseguições, é no período romano que vai acontecer a destruição do templo pelo Marechal Tito, tá? A gente vai ver lá o início do tempo de Herodes, né? Vai ver a visita de Herodes, que visita Agripa, a morte de Herodes, e vai suceder ele Arquelau, que é o seu sucessor, né? É interessante que durante esse período todo, meu irmão, minha irmã, havia muitas lutas internas e não houve silêncio, coisa nenhuma. O povo judeu ali produziu uma considerável quantidade de obras, né? Que falavam da história, não só historiavam, né? Mas também se dirigiam a essas obras, né? As três obras mais relevantes desse período aí são a Septuaginta, os livros apócrifos, né? E os rolos do Mar Morto. A Septuaginta é uma lenda judaica que afirma que 72 estudiosos, patrocinados por Ptolomeu, Filadélfo, né? Foram agrupados na ilha de Faros, próximo a Alexandria, para em 72 dias traduzirem para o grego o Antigo Testamento, tá? E os livros apócrifos são aqueles livros que significa, apócrifo em grego quer dizer escondido, né? Que adquiriu o significado de falso. São livros históricos, como Macabeus, mas não entram no cano aceito pela Igreja Protestante ou pela Reforma, né? O cano, ele foi definido antes lá do século II depois de Cristo, né? Depois da queda de Jerusalém, da destruição do templo, a limitação ali exata do Antigo Testamento foi debate entre muitos judeus por muito tempo, né? Até o Concílio de Jamnia, em 90. Porque esse cano hebraico não era aceito na igreja primitiva que usava a Septuaginta, tá? Então esse é um contexto histórico que a gente vai observar. E a gente vai observar também que o surgimento de várias outras crenças, por exemplo,
tinha lá os fariseus, os essênios, né? Interessante observar que o surgimento lá de Cristo, tem um surgimento de Cristo, tem ali um fato de divergência, porque são religiões ali monoteístas, mas tem um fato de divergência. Hoje, o judaísmo aí não aceita a doutrina chamada doutrina da ressurreição. Esse é um fato histórico. E a gente vai começar a estudar, meu irmão e minha irmã, no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são considerados sinóticos. Por que sinóticos? Porque eles têm o mesmo olhar para o ministério de Jesus Cristo. Não significa importância, mas o mesmo olhar. Tá? E João não é sinótico. João aborda muito mais o aspecto divino, e é muito mais teológico do que os outros, divino de Jesus Cristo. Tá? E Mateus, ele vai escrever para os judeus. Mateus era um judeu, tá? Coletor um judeu que trabalhava na coletoria de impostos, tá? E uma coisa interessante de observar é que no Evangelho de Mateus, Jesus Cristo está sempre em locais de passagem, como a montanha, a beira do lago, a beira do mar, tá? E ele tinha um propósito que era provar para os judeus que Jesus Cristo era o Messias tão esperado. Esse era o propósito. Tá? E pelos escritos, acha-se que o Evangelho de Mateus foi escrito na Palestina. Tá? Ele foi escrito em grego, né? Porque seus leitores eram, sem dúvida, muitos eram gregos e falantes dessa língua. Mateus, ele usa, segundo consta, fontes como o Evangelho de Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Tá? Então, vamos ver hoje, meu irmão e minha irmã, nos deter no capítulo 1 e capítulo 2. O capítulo 1 vai tratar da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e de Abraão. E vocês vão observar que Abraão gerou Isaac, que gerou a Jacó, gerou Judá e seus irmãos, que Judá gerou a Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, que gerou Hezron gerou Arão gerou Aminadab gerou a Naasson gerou a Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou a Jessé gerou Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Aqui é Batseba, né? A gente havia ocultado o nome aqui propositalmente para chamar a atenção por causa do adultério. Tá? Roboão gerou Abias, gerou Asa, gerou Zafaz gerou a Jorão gerou Uzias gerou a Jotão gerou a Acais gerou a Ezequias gerou a Manassés gerou a Amon, gerou Josias, que gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, que gerou Zorobabel, gerou Abiúde gerou a Eliaquim, que gerou Azor gerou Sadoc, que gerou Aquim gerou Eliúde gerou a Eleazar a Matã gerou Jacó gerou José, marido de Maria, qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo, ou o Cristo, Cristós, Messiá Cristós, é o Cristo, o Messias ungido. Christus quer dizer ungido. Então, muito cuidado ao falar que fulano é ungido. Não, ungido só um, Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, e a gente vai observar na genealogia a importância. Por que é importante a genealogia? Porque diz ali de onde veio cada um que fez. Se você observar na genealogia aqui, a gente tem cinco mulheres aqui na genealogia. E mulheres que não tinham tinham aquele nome, aquele sobrenome de importância como de proeminência, como Sara, como Raquel, né? Mesmo Esther, não teve ali proeminência como Rebeca. Mas aqui, olha só, cita Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Raabe era uma prostituta, não era uma prostituta cultural, era encostada ao muro, que foi salva
da destruição de Jericó, porque abrigou os espíritos de Josué. A gente já começa aqui. Resgate. Aqui o Evangelho sempre, desde lá do resgate. Depois, virou Ruth, a Moabita, os Moabitas são originários de Ló, no incesto com suas filhas, né? As Moabitas e Amonitas, Ló, que tinham práticas pagãs, né? E aí, gerou a mulher de Urias, que é Batseba, que gerou Salomão, né? Depois, você vem cá embaixo, depois gerou Maria. Lá embaixo, Maria é a última citada na genealogia. Por que Maria? E é porque Maria, mãe de Jesus. É uma grande controvérsia sobre Maria. Maria é a mãe de Jesus, ponto, ninguém pode tirar isso. É uma mulher separada de Deus. E é interessante da gente observar, porque Maria também sofreu muita pressão. Ela era uma jovenzinha, virgem, que estava grávida pelo Espírito Santo de Deus. Olha que situação. E aí, meu irmão, vem narrando depois da genealogia, vem narrando aqui o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José um homem justo, José já era um homem idoso, provavelmente tinha mais filhos, e não queria expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temos para receber Maria, filho de Davi, se referindo à genealogia a qual José pertencia, como sua esposa, porque está nela gerado, procede do Espírito Santo. Ela dará à luz que você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. É que já tem a licença, salvará o povo dos seus pecados. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. E ao acordar José, fez o que o anjo do Senhor tinha ordenado e aceitou. E ela não teve relações com ele enquanto ela não deu à luz ao filho. Ela se manteve virgem de relações enquanto Jesus não nasceu. E depois de um tempo, no capítulo 2, vai acontecer a visita dos reis magos. E aqui é uma outra coisa interessante aqui de interessar. Belém era uma aldeia uns 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. Mas Mateus não narra nada a respeito dos fatos ocorridos em Nazaré. Interessante isso, né? Depois Jesus nasceu em Belém, Judéia, no dia de Herodes. Interessante a gente observar isso também. E aí, meu irmão, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. E a gente tem que levar em conta aqui que não era tempo de frio, porque os pastores e esses magos estavam no campo, olhando as estrelas. E as ovelhas estavam pastando, eles eram pastores de ovelhas, e as ovelhas estavam recolhidas dos estábulos, né? E aí, meu irmão, minha irmã? Quando o rei Herodes ouviu falar isso, ficou perturbado com ele toda Jerusalém. Nasceu um outro rei, uma ameaça, né? Um outro rei. Ele se reuniu com todos os sacerdotes do povo, perguntou onde deveria nascer o Cristo, que havia uma profecia anterior, né? Onde haveria de nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E aí, a profecia de Miqueias, que fora proferida 7 séculos antes, se cumpriu aqui. Mas tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Profecia de Miqueias. E aqui é interessante a gente observar aqui a cidade de Judá. Está falando que Jesus é da tribo dos judeus. Jesus não era ele era da tribo dos judeus. Então, Herodes chamou os magos secretamente, informou-os com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Interessante a gente observar isso, né? Ele foi buscar, né, a informação exata. Vão informar-se com exatidão sobre o meio de logo que encontrar, avisem para que eu vá adorá-lo. É mentira, Herodes queria matar Jesus Cristo ali, né? Já começa aí. E interessante, ao contrário da tradição, principalmente a tradição católica que fala,
os magos não visitaram Jesus na manjedoura do seu nascimento, conforme fizeram os pastores, né? Eles chegaram meses depois de visitar o menino na sua casa, o menino com Maria e sua mãe. É interessante observar isso. Os magos visitaram Jesus na casa, né? E levaram presentes, né? Ao entrarem na casa, claro, bem claro escrito aqui, ao entrarem na casa, viram o menino com Maria e sua mãe, prostrando-se adoraram. Então abriram o tesouro e lhe deram presente: ouro, incenso e mirra. Cada presente desse aqui, meu irmão, minha irmã, tem um significado. O ouro significa realeza, né? A mirra é um perfume, é o melhor perfume. O ouro significa representando a realeza de Jesus, o melhor perfume de Jesus. E o incenso é para adoração. Na tradição, no templo, eles acendiam incenso, porque o incenso era para elevar as orações e os pedidos até Deus. O incenso subia para levar as orações até Deus. É uma forma de adoração também, é uma forma de prestar culto, né? E depois disso, José é advertido e foge, e vai fugir para o Egito. Ele vai fugir para o Egito, mas os magos fogem por outro caminho, né? Porque para não voltarem para Herodes. Fogem por outro caminho. E aí depois partiram, um anjo do Senhor e apareceu José em sonho e lhe disse: levante, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá e lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Levantou, foi durante a noite, partiu para o Egito, né? Onde ficou até a morte de Herodes. Interessante a gente observar que até a morte de Herodes. E aí vai se cumprir outra profecia aqui. Vai se cumprir outra profecia. Do Egito, foi dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho. Do Egito chamou o filho. Jesus estava no Egito e voltou, né? Olha só, gente, uma relação. O povo hebreu estava escravo no Egito. E Deus tirou o povo da escravidão do Egito. Jesus se abriga na terra da escravidão para fugir da morte de Herodes, por Herodes. Olha como é que é a dinâmica do Evangelho, a maravilhosa dinâmica do Evangelho, né, Beto? E ficou lá até a morte, né? Depois Herodes, quando Herodes percebeu que havia sido zangado pelo mal, ficou furioso e mandou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, que era mais ou menos a idade de Jesus, né? De acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, o choro e a grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos. Raquel que chora por seus filhos, recusando a ser consolado, porque já não existe. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos que procuraram tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino, sua mãe e foi para a terra de Israel. Aí soube que Arquelau, sucessor de Herodes, estava governando lá, na Judéia, no lugar do pai Herodes, e teve medo de voltar para lá. E aí depois, meu irmão, retirou-se para a região da Galiléia e foi ver uma cidade chamada Nazaré. E aí se cumpriu outra vez, pelo profeta, será chamado Nazareno. O Espírito Santo de Deus esteja sobre nós mesmos.